Graças te damos, Jesus. Pode ir sentando, irmão, devagarzinho aí. Você que não está sentado ainda. Deus é muito bom. Respira fundo aí. E sopra toda essa ansiedade. Glória a Deus. Sabe, aquele que nos guia para as águas de descanso, aquele que nos guia para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, é o mesmo que nos faz passar pelo vale da sombra da morte. E isso é o suficiente para a gente entender que não vivemos de estoque. A porção é do dia. Posso ouvir um amém? Bom dia, vocês estão felizes? Tá, obrigado. A porção é do dia. Então eu quero dizer para vocês, vocês estão me ouvindo? Diga amém. Está acordado? Diga aleluia. Olha só, a porção do dia, ela está sempre pronta. É como, eu ouvi esse exemplo uma vez e nunca esqueci. É como se em cima de nós agora tivesse uma caixa d'água gigante. E que embaixo de cada um de nós tem uma torneira. Porque essa água, ou seja, essa porção que tem, ela é suficiente. Ela é transbordante. Mas cabe a nós abrir a torneira. Vocês estão aqui? Cabe a nós abrir dessa torneira, dessa porção que já está pronta. E isso acontece com mais facilidade quando estamos com sede. Vocês estão aqui ou não? E a sede, assim como a fome, da parte daquilo que é Deus, ou seja, beber da água da vida, comer do pão do céu, se alimentar de Deus, é o contrário do que se alimentar do pão da terra, da comida e da água, da bebida. É o contrário, ou seja, quanto mais você se alimenta e bebe, maior é a sua sede e a sua fome. Alguém está aqui? Está entendendo ou não? Mas eu nunca vou ser saciado. Sim, você encontra satisfação. Mas é importante que a nossa fome e a nossa sede nunca passe. Ok? Que pelo contrário, que ela seja multiplicada. Então eu queria fazer uma oração com você. Você pode fechar seus olhos? Você consegue fechar seus olhos? Porque eu garanto para você que tem pessoas que não conseguem. E não porque elas não são espirituais, mas é porque frear, parar, para elas é um grande desafio. Tamanha turbulência que está na cabeça, tamanhos pensamentos, tamanhos barulhos. E hoje a gente vai falar de solitude. Então eu queria só que você fechasse os olhos, se você consegue. Respirasse mais fundo que você pudesse. E soltasse bem devagar. Respira, solta. Tudo muda quando você sabe que Deus está no ambiente. Não que Ele vai vir, não que a qualquer momento a palavra fica boa e Ele chega.
abra os olhos e examine você. Qual é o nível da sua fome e da sua sede hoje? Você está disposto a abrir essa torneira em cima de você? E tomar dessa porção? Porque para cada um vai ser de um jeito. Para cada um é de uma forma. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sabe, eu não gosto de fazer essas comparações. Na verdade, eu acho bem... Às vezes, a maioria das vezes, elas são até... não injustas, mas assim, irrelevantes às vezes, certas comparações. Mas tem vezes que elas nos ajudam a refletir. Qual comparação, por exemplo, eu estou falando? De alguém que hoje não conseguiu fazer algo tão simples, que era abrir os olhos, sentar na cama, colocar o pé no chão e levantar. Não sei se você já ficou assim, impossibilidade de sair do leito. E se você só queria ir até o banheiro, só queria levantar. E é óbvio que nós não nos atentamos a essas coisas, porque é o mínimo do mínimo. Saca? As pessoas chamam isso de fé comum. Eu não gosto muito dessa doutrina, mas assim, fé comum porque você está consciente, você está com certeza que você vai acordar e vai levantar. E é algo tão simples, né? Porém, eu mesmo conheço alguém, né, que essa manhã não pode fazer isso. Está impossibilitado, não consegue levantar. E, para dizer bem a verdade, não se sabe se ele vai levantar. Então, óbvio, eu não quero, nossa, o pastor quer mexer com as nossas emoções. Não é isso não. É só uma consciência do mínimo. Do mínimo, cara. Mas olha só, você não está nem no mínimo. Você chegou aqui e saudável. Você vai sair daqui e tem um almoço te esperando. Alguns vão ter que fazer o almoço. Só que o que nós olhamos? Nós olhamos o que não temos. Presta atenção. Nós olhamos o que não temos. Como, por exemplo, o pai para almoçar hoje. Cara, a Bíblia condena vivermos por datas. Não sei se você já percebeu, se você já leu isso. Você já percebeu que nenhum aniversário na Bíblia foi comemorado? Nenhum. Só de 2 caras. Herodes e Faraó. Não é boa referência, vai. Mas e o Natal, o nascimento de Jesus? Jesus não falou para comemorar aniversário nenhum. Ele falou, lembrem-se disso. Quando? Quando ele estava morrendo. Ele falou para comemorar a morte, não o nascimento. Nada, não é contra o Natal, tá, irmão? Não é isso. Sou contra o Papai Noel. Mas assim, o que eu estou querendo dizer assim, entendo, hoje não. Terça-feira vai fazer 18 anos que o meu pai faleceu. E meu pai faleceu num domingo, dia 11 de agosto, no Dia dos Pais. A gente dormiu no mesmo quarto, ele já estava com um câncer terminal. E a gente dormiu, eu acordei, ele não. E no mesmo dia
velou, quando era 4 horas da tarde já tinha enterrado. 18 anos já faz. Na verdade, daqui em poucos anos eu vou ser mais velho do que o meu pai já foi. Daqui a poucos anos eu já vou ter mais idade do que ele teve em vida. Morreu muito novo, meu pai. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós podemos ficar nos lamentando por aquilo que não temos. Só que tudo vai passar. Ontem eu vi um vídeo. Estou dando um pano de fundo aqui, tá, irmãos? Vai ser bem rápido a mensagem hoje. Eu quero que você chegue cedo para almoçar. Mas ontem eu vi um vídeo. O nome do vídeo, na verdade, é um vídeo de um texto, né? E o vídeo chamava Um Dia Vamos Embora. Acho que é isso mesmo. Um dia vamos embora. E aí o cara começa a falar: nós vamos embora. E aquilo que a gente mal deixava as pessoas tocarem vai ser doada. Aquilo que você não emprestava nunca vai ser doado. Um dia você vai embora e outro cara vai ficar com a sua mulher, vai usar seu relógio e vai usar seu tênis. Vai enterrar tudo com você, né? Vai. Você já morreu, você não manda mais nada. Um dia você vai embora. Né? E viúva é quem foi, né? Quem fica dá um jeito rápido de resolver. O que eu estou querendo dizer é que hoje, nesse dia, que tem uma data para se comemorar, para se lembrar, para talvez exercermos honra, pelo menos essa deveria ser a intenção da data, mas a verdade é que a Riachuelo quer vender camisa. Por isso que tem essa data. Mas assim, por quê? Porque é óbvio que o dia de honrarmos os pais é todo dia. É óbvio. E é um mandamento bíblico. E não fazer igual o bando, me perdoa, tá, irmão? Você que está assistindo também. O bando de cínico descarado que fica agora postando fotinho. Não, meu pai, não sei o quê. Não obedece o pai, não honra o pai, não tem nada com o pai. E vai frustrando os outros que estão machucados porque não tem pai, ou o pai é mau, o pai foi ruim. E aí fica aquela treta. Vai ficar uns 3 dias esse negócio no Facebook, nas redes sociais. E aí um exaltando do outro brigando com a Tami do outro lado, e outro. É uma bagunça. Eu conheço muita avó que é mais pai do que muito homem. Que segura na bronca aqui, que é pai dos 3 filhos que a irmã perdida teve com cada um e foi embora. Ela largou com a mãe, tadinha. Tipo assim, desconstrução toda, precisa de ajuda, essa família. E a velha, é vó, mãe, pai. Ou seja, tem umas brigas que são tão tolas, desnecessárias. Por que estou dando toda essa ênfase? Eu estou falando para você parar de olhar o que você não tem, cara. E olha o que você tem. Tem gente que não tem pai, mas agora é pai, agora é a tua vez, malandro. E o que você está fazendo com os seus filhos? Interessante que 1 ano depois que meu pai faleceu, nasceu a minha primeira filha. 1 ano depois. E era como se Deus estivesse falando assim para mim: agora é a sua vez. E o que eu fiz? Eu usava droga. Reclamei do meu pai que era fumante, morreu de câncer por causa do cigarro, morreu da cirrose por causa da bebida. Então ele teve câncer e cirrose ao mesmo tempo. E aí agora na minha vez, fumador de maconha, bebedor de cachaça, do mesmo jeito. A história se repetindo. Vocês estão aqui, não? Então vai por mim, irmão. Vai por mim, irmão. Você vai ser provado nas mesmas coisas. E o pior, alguns vão reprovar no mesmo teste. E vai usar o quê? O pai como desculpa. Falar, mas porque meu pai foi assim, eu sou assim também. Você não é um produto do meio.
Você é um indivíduo pensado, calculado, sonhado, desejado por Deus. Você não foi sem querer. Mesmo que os seus pais não queriam, eles não mandam é nada. Você está aqui. Quem manda é Deus. Amém? Então vamos combinar, se você não prestar nada atenção hoje, se a palavra não servir para a sua vida, que você saia daqui hoje falando, cara, vou valorizar o que eu tenho. Eu não tenho um carro para sair daqui andando, sair mais rápido, mas eu tenho as pernas. E às vezes eu tenho um irmão generoso, que tem carro. Que a gente olhe para o que tem. Sabe por que eu estou falando? Porque a gente vai falar de solitude. E solitude é facilmente confundida por solidão. E é exatamente o oposto. Nós temos falado sobre disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais são exercícios que tornam os filhos, como todos os outros que são filhos, porém as disciplinas espirituais tornam os outros filhos maduros. Vamos lá, quem está aqui? As disciplinas espirituais tornam os filhos maduros. O que amadurece os filhos são as disciplinas espirituais, são os exercícios praticados. E exercício requer esforço. Você já foi em alguma aula daquelas? Já fez alguma aula experimental? Porque tem muita gente que nunca não vai na academia, mas já fez uma aula experimental. Aí vai lá, experimenta para ver como é que é, não volta. Ou vai depois de um monte de tempo em outra academia, faz outra aula experimental. Então assim, diga comigo, esforço. Esforço. E é aqui que muitos travam e param aqui. Na verdade a gente trabalha para não fazer esforço. Já percebeu? A gente estuda para que não haja um esforço. Só que estudar já é um esforço. Óbvio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Esse esforço das disciplinas espirituais é uma ênfase que a gente dá na dedicação para alcançarmos uma vida, ou seja, um padrão construído de piedade, uma vida piedosa, uma vida devocional, uma vida voltada para Deus. E nós entendemos já que a obra de Deus não é para mim, mas é em mim, certo? E lá em Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus, o 11 e o 12 de Tito, capítulo 2, portanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. A graça te salvou para todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, concupiscências, desejos nossos carnais, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça nos salva educando. Frase que a gente repete direto. O versículo que testifica isso é esse de Tito. Daquilo que o Senhor está construindo em nós. Eu tenho que ser... o que se aprende como fé? O que na verdade é crença. Então o que é a crença? Eu acredito que Deus é poderoso para fazer. Então Deus é poderoso para fazer, sim ou não? Sim, mas o diabo também acredita. E isso não é fé, então é crença. Então todo mundo pode ter uma crença em tudo. Tem gente que acredita que uma vaca é Deus. Ela tem uma crença que aquela vaca de alguma forma vai interceder por ela, vai fazer alguma coisa por ela. O que eu estou querendo dizer é que essa graça está nos transformando. E é através de uma educação, através de uma disciplina. Que vai nos transformar. E aí então, eu não quero mais, a minha busca não é mais de crença, querendo ter a mulher que eu mereço. Minha busca é por fé, por conhecer a Deus, conhecendo Ele, sendo transformado por Ele, sendo educado para que eu me torne o marido que ela precisa. Alguém? Em vez da minha busca ser em cima de uma mulher que eu quero.
em cima do homem que você quer. E aí você peleja e busca e pede para Deus um homem que você quer. Mas o que o Senhor está fazendo? Te ensinando a ser a mulher que Ele precisa. Tem uma frase, diz assim: há uma sede no ser humano por uma vida com sentido. Olha só, não faz sentido isso aqui? Uma sede em nós, para ter uma vida com sentido, com propósito. Nós sentimos o vazio de vivermos sem propósito. Isso é fato. E essa sede poderá ser saciada quando encontrarmos a fonte de água viva. Para termos uma vida espiritual rica, desenvolvida pela graça, vamos precisar de disciplina. Vamos ter que nos dispor, criar hábitos espirituais e arrancar as ervas daninhas, os parasitas da negligência. A preguiça é muito fácil se desenvolver na nossa vida. E a preguiça é óbvia que vai nos tirar da disciplina. Então, falar da disciplina da solitude, como eu disse, que parece com solidão, é importante ressaltar algumas diferenças. A solidão é um estado que alguém se sente só. E isso dá tristeza, isso dá medo. Na verdade, todo mundo tem um medo de se sentir só, ou de estar só. A solidão assusta, e ela é triste. É aquela, o que é a solidão? É aquela que você se sente sozinho, mesmo cheio de gente perto, mesmo de pessoas rodeadas, mas esse vazio não é preenchido. A solitude já não tem mais a ver com um estado e não com um sentimento. Solidão é mais um sentimento, ok? Você sente solidão, sozinho, gera tristeza, gera medo. A solitude é um estado já. É como se é uma solidão que eu provoco. Só que a palavra não é solidão. Vocês estão entendendo, gente? A gente só vai ter um probleminha aqui por causa do dicionário. Ok? Então, por isso que eu vou usar sempre solitude. Mas é isso. Essa solitude seria uma solidão intencional. Está dando para entender ou não? Para simplificar, é o que? A solidão é sentir-se só. E solitude é estar só. Solidão eu me sinto só, mas na solitude eu estou só. Tem um cara que escreveu um livro, e olha que eu pesquisando materiais sobre essa disciplina da solitude. Praticamente 99% das pesquisas que eu fiz levava para esse cara, o Richard Foster, que escreveu um livro que chama A Celebração das Disciplinas. E esse cara tem um conteúdo acerca de solitude, sobre todas as disciplinas. Vocês estão aqui, gente? Bom dia. Sobre todas as disciplinas, mas sobre a solitude ele tem um conteúdo muito rico. Então, muita gente que eu fui pesquisar, muitos pregadores que eu acesso, a maioria dessas pessoas tem esse livro do Richard Foster como uma referência nessa questão. E tem uma frase no livro do Richard Foster que diz assim: solidão é o vazio do lado de dentro e a solitude é o interior preenchido. A solidão é um vazio do lado de dentro e a solitude é o interior preenchido. O que é isso? A solitude te ensina, presta atenção em mim, a solitude te ensina, te educa, te ensina a criar um espaço para Deus. E a gente acha que sei lá, a gente age de maneira indisciplinada. Porque Deus é Deus, Deus está em todos os lugares. Então pronto, eu posso falar com Deus aonde eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E isso não é verdade. E aliás, isso é verdade, porém o resultado não é o que você precisa. Estão aqui?
se do nada alguém aparece na sua casa, eu sempre uso esse exemplo. Se do nada alguém aparece na sua casa, sem você estar preparado, talvez você vai servir o que você tem à mão ali, né? Porque todo mundo quer servir bem quem vai na sua casa. E às vezes você não se preparou, então o que você tem é um tangue de caju, né? É um tangue e, sei lá, ó, um pãozinho, uma bolacha, né? Às vezes não tem isso, vai só o café mesmo. O café, como é que chama? Corajoso, né? Sabe o que é café corajoso? Não, que ele vem sozinho. Então, agora se eu falar assim, eu vou lá na sua casa, ou você falar que vai na minha, pô, vou preparar, faz ali, né? Se prepara, se organiza para servir você o melhor. Então, é sobre isso que o Richard Foster está falando, sobre criar um espaço para Deus. Só que qual é o grande desafio? É fazer isso regularmente. Por quê? Porque Deus não é uma visita, Ele faz morada. Está entendendo? É como um marido apaixonado, eu vou chegar nesse nível. É como um marido apaixonado que faz café todos os dias e leva na cama para sua esposa. Vamos chegar nesse nível, né, irmãos? Em nome de Jesus, homens aqui, não sei se você já é esse bem-aventurado, né? Mas vamos chegar nesse nível. E não por especiais, e não porque hoje é o dia dos pais, não porque é o dia das mães, o dia da mulher, tudo que inventaram só para gerar comércio, só para você pagar mais caro nas coisas, que você poderia estar fazendo isso de sempre. Cultivo, diga comigo, cultivo. Então, vamos lá, vamos chegar nessa parte. Solitude é igual a silêncio, você que está anotando. Solitude é igual a silêncio. Tem uma passagem em Lucas, não precisa pôr não, que é de Marta e Maria. Lembra da cena? Marta e Maria, Jesus chegava em Betânia. O que é Betânia para nós? Betânia é uma referência de um lugar de descanso, um lugar seguro onde você pode ser você mesmo. Jesus tinha amigos em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Betânia era o lugar que Jesus sentava, tirava a sandália, colocava o pé na cadeira, entendeu? E tirava a casquinha assim, a cutícula. Jesus era ele mesmo ali com mais facilidade. Lugar de amigos. A questão é que você vai lembrar que Marta está fazendo um monte de coisa, Maria está ali sentada com Jesus, Jesus está falando. E quando Marta fala, Jesus, o senhor não está vendo? Pede para minha irmã, dá um salve aí, porque eu estou aqui, ó, fazendo um monte de coisa. Obrigado, Daí. Estou aqui fazendo um monte de coisa e ela está aí, tal. Pede para ela me ajudar. E aí Jesus fala assim, Marta, Marta, você está muito inquieta. Presta atenção. Nós sempre usamos a referência de que Marta estava muito ocupada. E os afazeres dela deixou com que ela então não se dedicasse como Maria. Na verdade tem gente que vai achar que Maria era uma desocupada, não tinha nada para fazer, por isso que aproveitou. E que Marta que estava trampando, pô, Jesus tinha que almoçar. E ela está lá fazendo o trampo, e Maria está ali. Então não é essa referência que a gente tem que ter. Porque o que Jesus realmente confrontou Marta não era pelos afazeres, era pela inquietude. Ela estava inquieta. E ele falou, você está muito inquieta. E aí ele vai falar, e essa inquietação está te preocupando um monte de coisa. E não é, sabe, você não precisa de muita coisa. Uma coisa só você precisa. E Maria escolheu essa melhor parte, ele vai dizer. Então o que a gente pode entender? Que não era só uma questão de afazeres, mas de inquietude. Hoje qual que é o nosso desafio? Ter o coração de Maria num mundo de Marta, pô. Por quê? Porque a correria não passa. A primeira coisa que eu falei aqui, quando nós iniciamos essa expedição, é que você esperar as coisas melhorarem, acalmarem, para tomar atitude de fazer disciplina espiritual, você nunca ia fazer, porque as coisas não vão acalmar. As coisas não vão ficar mais calmas. Não vão. Até porque é uma matemática. Você acha que as coisas ficarem mais calmas é você ganhar mais. E para você ganhar mais, você tem que,
ralar mais. E aí você entra nessa bola de neve, tal, não tem a vida que deveria ter. E está aí acumulando coisas e nem desfruta. Vai deixar para o que vai assumir seu lugar. Dura realidade, né, irmão? Olha só. Então temos que ter esse coração de Maria num mundo de Marta. E essa era a diferença das duas. Maria sabia encontrar esse lugar de silêncio. Porque solitude é igual a silêncio. Maria sabia encontrar isso. Tinha o coração voltado para isso. E já Marta, inquieta e preocupada com tantas coisas. E a gente vai por mim, olha aqui para mim. Nós temos uma desculpa muito boa, que é a falta de tempo. Mas olha, quando você aprende sobre solitude, você consegue provar para si mesmo que o problema não é falta de tempo, é falta de disciplina. Acabou. Quando você entende, você vê isso. Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. Diz assim. 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 Aquietai-vos, ou aquietem-se, ou fiquem em silêncio, e saibam que eu sou Deus. Só vou ficar na parte 1. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe? Olha que louco. Lembra daquele outro cenário? Jesus, em Cesareia de Filipe, ele chama os discípulos e fala assim: ei, quem o povo está dizendo que eu sou? Uns dizem que o senhor é isso, uns dizem que o senhor é aquilo, profeta, não. Aí ele diz: ok, e vocês, o que dizem? Quem eu sou para vocês? Para ser correto na pergunta. Quem eu sou para vocês? Ele perguntou o que ele faria, ele perguntou quem ele era. Quem eu sou para vocês? Então, se essa pergunta fosse feita hoje, agora aqui, talvez o Médici ia dizer o quê? Se Jesus perguntasse, Médici, quem é ele para você? Talvez a sua resposta ia ser o quê? O Senhor é tudo. O outro vai dizer, o Ageu vai dizer, o Senhor é amor. O André vai dizer, o Senhor é plenitude, satisfação, realização. A Gra vai dizer, o Senhor é pai. Ou um monte de gente vai copiar Pedro e dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que foi o que Pedro falou, só que interessante é o seguinte, Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Ninguém fala, todo mundo fica quieto, vários motivos para isso, não vou tomar tempo aqui, mas vários motivos para ninguém falar. E Pedro fala, só que quando Pedro fala, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus na hora fala, você falou isso porque o meu pai te falou. Você não saberia. Presta atenção. Olha aqui, qual que é a chave? A grande chave. Nós não temos que ter a nossa versão de Jesus. Nós só precisamos saber quem realmente Ele é. Então aqui, gente, quem dizes que eu sou? Não importa. A resposta talvez seria essa. Não interessa o que eu digo. Não importa o que eu digo. Importa o que o Senhor é. E como que eu vou saber quem o Senhor é? Ninguém sabia. Então o Pai falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é sobre isso aqui simplificar Jesus. É sobre a revelação, ou seja, sobre o que o Pai falou. Presta atenção no que eu estou querendo dizer com isso. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É o que? É você acalmar para ouvir de Deus o que Ele é. Ouvir dEle. E não a gente ficar, estão entendendo? E não a gente ficar dizendo. Porque cada um aqui pode dizer, cada um pode ter uma referência. O que eu estou querendo dizer é que não importa quem você pensa que Jesus é. O que importa é quem Ele é mesmo. E que com a prática da solitude nós podemos ouvir Deus nos mostrando quem Ele é. Então não teremos a nossa versão,
Porque a nossa versão não importa. Quem dizes que eu sou? Não interessa. Quem vou dizer? Que adianta? A minha opinião não importa. O que importa é o que o Deus disse. Amém, gente? Vocês estão aqui? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O texto, se aquete, vai para o lugar de silêncio, na disciplina da solitude, desenvolve isso regularmente, e Deus vai falar para você quem Ele é. E aí você vai saber que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. É um lugar de descanso, é um lugar de silêncio, é um lugar que muitos de nós fugimos. Você vai entender melhor por quê. Então as disciplinas, seja elas quais forem, muito menos a da solitude, no caso especificamente, Fernanda, a disciplina da solitude não é para acontecer, porque presta atenção, talvez você não pensou nisso até agora, mas presta atenção, a disciplina da solitude pode ser pensada de que maneira? De forma monástica. Tipo, vou me isolar, velho. Vou me isolar do mundo, vou subir um monte e não vou descer mais. E não é isso que é solitude. Isso tem mais a ver em ficar sozinho somente do que solitude realmente como uma disciplina. Por quê? Porque nós temos que aprender a ter esse coração de Maria no mundo de Marta. A correria, velho. Eclesiastes 3:7. Eclesiastes 3, você sabe que diz que o quê? Que há um tempo para todas as coisas. Como está na Bíblia do humano lá? Há um tempo para cada cota, na quebrada. Esquece. Piada. Só quem viu, né? Você já viu esse vídeo ou não? Da Bíblia do humano? Já viu ou não? Ia trazer a tradução aí, esqueci da Bíblia do humano. Mas Eclesiastes 3:7 diz: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de ficar calado, solitude. Tempo de ficar calado, silêncio. Sozinho. Intencionalmente. A solitude é uma disciplina que nos ajuda a falar na hora certa. Vai por mim, olha aqui, vamos lá. Não sei qual vai ser a sua resposta. Eu perguntei para um cara ontem, ele respondeu diferente do que eu imaginei que ele ia responder. Responde para você, tá? É fácil orar? Responde. Não fica pensando, qual que é a resposta certa? Responde para você. É fácil orar? Agora pensa de novo. Quando você está orando, você tem mais coisas para falar do que necessidade de ouvir? O que eu estou querendo dizer? Olha aqui para mim. Não é comum você ir orar e as palavras não saírem? Quem já passou por isso? Não é mais comum, ou seja, mais comum não é você ir para a oração e fluir a palavra, fluir a conversa, você ficar 1 hora com Deus conversando. É ou não é? Esse não é o normal. O normal é você ir para a oração e quase não ter o que falar, mesmo tendo muito para falar. É uma loucura. Por quê? Olha aqui para mim, por quê? Porque a gente não aprendeu a discernir o que é oração e o que é solitude. Hoje você está aprendendo, tomara que você coloque em prática. Porque quando a gente fala, vamos orar, que oração? Vamos orar, Alain. Ok, o que eu vou orar? Como? Porque tem a intercessão, tem o clamor, tem a solitude, tem a meditação. O que eu vou orar? Está entendendo? Então isso é uma forma de organizar. E a solitude é você entender isso. Que a solitude não é um tempo de você ficar falando. É um tempo de você ficar ouvindo. E quando você falar, você vai falar coisas relevantes. E não ficar perdido, desalinhado. Igual quando está com sono. Senhor, abençoa meus pecados. Jesus, em nome de Jesus. Não é assim? Por isso que a solitude é considerada a disciplina mais difícil. A verdade é que ninguém tem tempo. Você tem tempo, irmão? Essa é a verdade. A verdade é que todo mundo vai dizer que não tem tempo.
é correria. E aí é como eu disse, é desculpa ou é falta de disciplina? Olha esse texto. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que existe e insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento até o chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Missionário Lulu Santos. Hoje o tempo voa. Vai ficar cantando, irmão. Calma. Tá todo mundo. É massa, né? Põe no final aí para nós orar. Agora sim. A moeda mais valiosa que você tem hoje é o tempo. Sim ou não? É óbvio, é óbvio. E a gente está dizendo o quê? Que a gente não tem tempo. Então somos pobres. Porque a moeda mais valiosa é o tempo. E você está dizendo que não tem tempo, então nós somos pobres. Estamos vivendo em miséria. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer. Olha aqui para mim, dentro das bolotas dos meus olhos. De todas as coisas que nós deveríamos deixar para a secundária, será que a vontade de estar com Deus, a presença de Deus, o estar com Deus, se tornou uma opção? Vamos lá, vou explicar melhor. De tudo que nós podemos deixar, perdão, de tudo que nós podemos deixar para secundário, já que não temos tempo, estar com Deus tá na lista de opção. Não sei se vocês estão entendendo o nível da loucura que a gente está entrando. Como que não estar com Deus virou uma opção porque a gente não tem tempo? Como que a Netflix está ocupando um lugar que não deveria estar ocupando? E tantas outras coisas e distrações. Ou seja, não estou pregando aqui para você ficar pesado aí, não, nem nada disso não. Que o Senhor que te conduz, irmão. Estou querendo dizer o seguinte: está errado a gente dar mais tempo para isso e outras coisas do que realmente valorizar estar com Deus. E a solitude é para nos ensinar isso, é para nos rasgar. Por quê? Porque o mundo está correndo, está tudo fluindo, voando, tudo desesperado, tem conta, tem isso, tem meta, tem tanta, e você fala assim, não vou fazer nada. Pegar o celular e parar lá e ficar com Deus. Está entendendo como que é a mais difícil? Os ladrões de tempo têm nos tirado o lugar de devoção. E contra os ladrões de tempo. Jogos. Distração em todos os sentidos. Ou seja, o problema não é fazer as coisas, o problema é fazer isso mais do que ter tempo com Deus. Pronto. Tem um versículo que diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Deus está dizendo assim, ó, se eu não tenho o seu coração, eu nem quero o resto. Para quê? Se não tem o seu coração, não adianta você vir pagar uma de gatinho, levantar a mão e falar aleluia.
Entendeu? O que quer dizer, filho meu, dai-me o seu coração? É tudo, cara. A gente fala muito de cultura, e cultura tem a ver com o quê? Cultivo. Prática diária, diga comigo, prática diária. Olha só essa frase: o segredo do nosso futuro está escondido na nossa rotina. O segredo do nosso futuro está escondido na nossa rotina. Quer saber como vai ser lá na frente, irmão? Está escondido aí na sua rotina. É óbvio. Por isso que é mais fácil, olha para mim, os caras depois, e as mulheres também, vêm se lamentar por aquilo que escorreu pelos dedos. Por quê? Porque quando estava junto, não cultivou. Não teve cultivo. E agora perdeu. Estava escondido na sua rotina diária o seu futuro, mas você deixou o tempo passar, deixou as coisas seguirem, e agora você tem que chegar lá, só que o que você tem de bagagem não é suficiente. Eu atendo muitos casais assim, caminhou até onde deu, daqui para lá não consegue chegar mais. Por quê? Porque não tem mais. Não tem bagagem suficiente. E muitos casais param, terminam, se separam, se amando. O problema não era nem o amor mais, é o convívio, não dá para ir para frente. Por quê? Porque um não tem a bagagem que precisa. Por quê? Porque não entendeu o que era na rotina, na prática, no cultivo, no diário. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Por isso que alguém em crise é facilmente seduzida. Facilmente seduzido. Tanto homem quanto mulher. Em casa não tem valor, na rua ouve o que não ouve. O cara não cultiva, chega outro tentando cultivar no jardim alheio. E às vezes consegue plantar uma semente. É sério isso? A gente tem que falar disso. Isso é sério. Sim ou não? É sério. Ou seja, pega esse que você sentiu, e leva também para Deus. Porque vai chegar uma hora que você vai precisar e você não vai ter. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Vai chegar uma hora que o B.O. vai ficar louco e você não tem. Cadê? O Espírito Santo vai falar assim: vamos buscar nos seus arquivos. Vamos lá, ó, tem uma palavra boa para essa sua situação. Eu tenho. Aí o Espírito Santo fala: mas você nunca leu. Senão estava aqui, ó, arquivado. Eu ia puxar agora e ia fazer você lembrar. Mas não está aqui nos seus arquivos. Quem está entendendo? Nesse mundo que nós vivemos, você tem que criar uma pasta para Deus. E arquivar. E fazer downloads diários. E arquivar. Para cultivo. E não só hora que o bagulho fica louco. Estou acabando. Ou seja, hábitos. E a verdade é que já temos hábitos. Temos ou não temos? Já temos hábitos. A gente só tem que agora o quê? Peneirar, porque temos hábitos ruins. A gente tem que passar a ter hábitos bons. Precisamos dar espaço para Deus. Parar de desculpa. Então, esse silêncio, ele destrói a inquietude do nosso coração e nos faz ouvir a voz de Deus. É no silêncio, olha para mim, é no silêncio que rompemos com a inquietude e aí então encontramos a melhor parte. A solitude é comparada a uma esponja. Ela é comparada a uma esponja porque ela absolve. Então, por mais que ela é a mais difícil das disciplinas, ela também é que potencializa todas as outras.
saca? Orar, ler a Bíblia, jejuar, servir. A solitude, ela potencializa as outras disciplinas. Ela é uma esponja que vai absorvendo e criando um espaço para Deus. 4 lições rápidas. Primeira coisa, aprender a se retirar. Mateus 6,6. Deus, o que Deus fala? Entra no seu quarto, se retira. Olha para mim, você tem que aprender a fazer isso. Aprender a se retirar. Vou voltar a dizer, intencionalmente, propositalmente, regularmente. É uma porta, obrigado filho, é uma porta que se abre, lembra lá, entra no seu quarto, fecha a porta. E não ser dominado pela rotina. Olha aqui para mim, você não vai parar de trabalhar, não vai parar de corre. Então, cara, fala, mano, eu não vou, como que eu faço? Eu falo, cara, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada, não vou atender ninguém, não vou responder mensagem, não vou me preocupar com aquela conta, o cara está esperando, vai ficar esperando. Eu lembro da história de um cara, eu não lembro se foi o Billy Graham, não lembro quem que era o cara, que estava precisando, tinha marcado uma audiência e tal, acho que com uma pessoa bem importante. Essa pessoa bem importante mandou o seu assessor lá para fazer todo o agendamento. Só que não marcou nada, só chegou lá. E ele chegou bem no horário que esse homem estava na sua solitude com Deus. E não estou dizendo que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, eu estou querendo só despertar em nós uma consciência. O cara era uma coisa extremamente importante, só que o cara veio num horário que ele estava com Deus. Então, quando mandaram o recado lá, a esposa dele foi avisar, ó, tem alguém aí, tal, é aquela pessoa, tal, assim. Ele falou, ó, peça desculpas, mas eu estou falando com alguém mais importante. A gente não tem, cara, a gente não consegue ter isso. Eu lembro uma vez, eram às 6 horas da manhã, eu estava orando no antigo prédio, que a igreja estava mudando de um prédio para frente. E aí estava tudo desmontado, os caras estavam desmontando lá. Naquele dia não tinha ninguém, já tinha levado quase tudo para lá. E eu e a pastora, a gente estava indo orar todos os dias, 6 da manhã. E aí a gente pegou e falou, vamos lá mesmo, não vamos no prédio novo, vamos orar no prédio antigo. Como se fosse assim a última oração lá. E aí a gente está lá orando, era bem cedo mesmo. Ia dar 6 da manhã. Estava lá, cara, e eu estava numa vibe tão massa assim com Deus. Orando, andando, só eu e ela, então eu ficava andando para lá e para cá, falando com Deus assim. E aí chegou um menino, o Soró, não sei quem conhece, que ele ia para a fazenda. E ele foi lá de manhã avisar para mim que ele não ia estar no final de semana, tal, né? Me falou umas coisas lá e tal, meio que pediu para mim ajudar ele. Então, tipo assim, ele chegou lá e eu estava orando, eu vi ele entrando na porta. Quando ele foi chegando perto, eu não consegui mais manter aquele ritmo que eu estava. E eu peguei e fui lá falar com ele. Ele tá conversando. A hora que ele saiu, eu quis voltar de onde eu estava. E aí eu tive uma experiência louca, porque o Espírito Santo falou assim para mim, como que, tipo assim, que eu entendi a importância de atender o menino, mas como que eu parei a conversa no meio do caminho, assim, como que eu fui insensível. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, parece exagero. Mas foi tipo assim, a gente está conversando, chegar alguém, a gente está conversando, e eu pegar e deixar você ir ali e falar com o outro. Na hora eu senti assim que eu devia, no mínimo, ter falado, ó Espírito Santo, calma um pouquinho, vou lá atender ele, minha avó. Porque eu não tinha como falar para ele outra coisa, eu ia ter que entender. Ele não entenderia. Porém, a maneira que eu interrompi a conversa, eu fui confrontado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se a gente fala tanto que ele é uma pessoa, nós deveríamos se relacionar como tal. Vocês estão aqui?
Então, primeira lição, aprender a se retirar. E você sabe que Jesus se retirava e muito. Toda vez, ia para o deserto. A morte de João Batista, ele se retirou. E escolheu os 12, ele se retirou. Ficava sozinho. No Getsêmani, lugar da prensa. Com certeza, acho que o mais difícil. Jesus sofrendo. E olha que detalhe, Jesus sofria em silêncio. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ele entendia que esse sofrimento fazia parte da vontade de Deus. Sofria e sofria calado. Segundo, aprender a ficar em silêncio. Então, primeiro você aprende a se retirar, depois você aprende a ficar em silêncio. Por quê? Porque a gente está acostumado com o barulho. Olha aqui para mim, estamos acostumados com o barulho. A verdade é que temos medo do silêncio. Por quê? Porque ele afronta os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Tudo que está dentro de nós vai ter que ser afrontado. Então nós estamos evitando e procurando o barulho para não pensar nessas coisas. E aqui, olha aqui para mim, e é exatamente, a cura está exatamente em enfrentar essas coisas. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, irmão. A cura está em enfrentar, em não fugir. Por quê? Porque traz uma sensação de desespero. Mas isso seria solidão e não solitude. Nós vivemos na era das doenças psicológicas, onde as pessoas estão cada vez mais doentes psicologicamente, sofrendo de pânico, ansiedade e vários níveis de crise. Com certeza, se tivermos o hábito de criar espaço para Deus, olha aqui para mim, por favor, vamos acalmar a inquietação, cara. Porque essa inquietação é que gera essa ansiedade louca. De querer fazer tudo, querer resolver tudo, nunca está feliz com o que tem, sempre se sente incompleto, não há satisfação. Essa é a geração da solidão, que tem muito esforço, muito trabalho e não tem satisfação. Vamos lá, gente. Muito esforço, muito empenho, muito trabalho, mas zero satisfação. Enquanto na solitude você descansa em Deus, descansa nele, na presença dele, deixa as coisas para depois e a companhia dele que é importante, então você encontra paz. Jesus disse: a paz que eu dou para vocês o mundo não conhece, não recebe, porque não conhece. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem um cara chamado Brendan Lehman, que ele escreveu um livro que chama Um Convite para a Solitude. E ele fala nesse livro sobre um exercício de respirar e inspirar. E ele fala que respirar para nós é dizer Abba. Para quem não sabe o que é Abba, é pai, paizinho. Então, que o nosso respirar é Abba. E o inspirar é pertenço a ti. Na solitude, olha, eu quero te desafiar a fazer isso. Procurar um lugar sozinho. Não é para ligar o louvor. Não é para ter música. É silêncio, no máximo que puder. Lógico, você vai ouvir os pássaros, você vai ouvir isso, você vai ouvir aquilo, dependendo de onde você estiver. Mas faça intencionalmente. Para tudo. Feche os olhos. Crie esse ambiente de silêncio. E na hora que você respirar, você pensa nisso, que quando você está respirando, você está dizendo Abba. E quando você está dizendo eu pertenço a ti. Inclusive foi em cima desse texto do livro desse cara que a mulher fez a música. Abba, eu pertenço a ti. Parece loucura. Parece simples demais, mas é um exercício, cara. Um dos motivos para não gostarmos do silêncio é que muitas vezes estamos usando as distrações exteriores para nos proteger dos barulhos interiores que estamos sentindo. Porque os nossos barulhos são dolorosos. Então a gente está sempre tentando se distrair. O silêncio tem o poder de nos revelar
o nosso caos interior. Presta atenção. O silêncio tem o poder de nos revelar o caos interior. Por isso que nós queremos toda hora ocupar nossa mente. Porque não queremos encarar esse caos. Como eu disse, a cura está em encarar. Vou pular as imagens hoje para ganhar tempo. Disse que ia terminar mais cedo, já estou terminando no mesmo horário. Só para você entender, silêncio não é um espaço morto. Ok? Silêncio, espaço morto. Não é isso. Muito pelo contrário, o silêncio é onde o Espírito pode criar a vida. Era um silêncio e um vazio, um abismo. E disse Deus: haja luz. Era um abismo, era sem nada, era um silêncio. Então esse silêncio, não vá confundir, que silêncio é um buraco, um vazio sem nada. Não, é onde o Espírito cria, onde Deus pode falar com você. Terceiro, aprender a ouvir, como eu disse. E a palavra ouvir na Bíblia é shema, que é a mesma coisa que obedecer. Obediência, não existe meia obediência, não existe um pouco de obediência. Ou é obediente ou não é, entendeu? Obediência, ela é 100%, ou você é ou você não é. Não tem meia obediência, faço mais ou menos. Saul não matou os amalequitas, não obedeceu Deus por completo. No final da sua vida, ele morre pela espada de quem? Do amalequita. Pelas mãos, a espada foi a dele, mas pelas mãos de uma amalequita. Ou seja, o problema que você não resolve hoje pode te matar lá na frente. Obediência. Um coração pronto para ouvir e obedecer. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou aquele que tem ouvidos para ouvir, obedeça. Se ouvir e obedecer é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus jamais vai imaginar que Ele, todo poderoso, daquele jeito, fala alguma coisa e alguém não vai obedecer. Então a palavra é a mesma. Ouviu? Obedece. Quarto, aprender a falar. Em Tiago 1,19 diz que nós devemos ser assim. Põe aí 1,19 de Tiago. É saber falar na hora certa. A solitude vai fazer isso com a gente. Olha aqui para mim. Não é desagradável alguém que não para de falar e só fala na hora errada ainda. E só fala as coisas erradas. E não fala coisa com coisa. A solitude nos ensina, não só com Deus, mas também com as pessoas, a falar na hora certa. E o que falar ser relevante. Porque não estamos inquietos. E precisamos falar, precisamos pôr para fora. Olha aqui para mim, por favor. Precisamos urgentemente entender a diferença de sinceridade para vulnerabilidade. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Olha só, qual a diferença de sinceridade para vulnerabilidade? Não adianta, nós dizemos assim, somos sinceros. Não, eu sou sincero. Só que muitos usam essa sinceridade para ferir o outro. Então, essa sinceridade, ela não é virtude. Por quê? Porque a virtude seria ser vulnerabilidade. Mesmo você ser sincero, você não tem o intuito de machucar, de ferir o outro. Porque tem gente usando isso. Não, mas pelo menos eu estou falando a verdade, estou sendo sincero. Isso não tem absolutamente nada a ver. Estão se escondendo atrás disso. Ser vulnerável é você se abrir, cara, virar do lado dos avessos. Não adianta só eu falar só, eu sou uma xícara. Ó, gente, estou sendo sincero com vocês. Eu sou uma xícara. O que é ser vulnerável? É eu entregar a xícara na sua mão. Eu sou um celular, gente. Prazer, João, celular. Tá bom? Estou sendo sincero. Olha só, é um Moto G6, hein? Ó, tá bom? O que é vulnerabilidade? Toma aí, Médici. Não tem senha nenhuma, pode olhar tudo. Tá entendendo? Como que a gente é assim com as pessoas e não está percebendo que a gente é assim com Deus também. Somos sinceros com Deus, porém não somos vulneráveis. Você já falou para Deus os seus piores desejos? Ou você fala só para Deus te livrar da tentação? A maioria fala para Deus te livrar da tentação.
Deus me livra da tentação. Não, você tem que falar para Deus o que está acontecendo. Qual que é o nível do seu desejo. Ao ponto de você falar um palavrão na oração. Nossa, pastor. Seria errado você falar para os outros. Ué, pastor, mas falar para Deus? Porque o que você está sentindo é um palavrão. E aí? O que está dentro de você, o que está passando na sua cabeça agora é um palavrão. Aí você quer ser sincero com Deus e usar as palavras. Não, cara, você tem que rasgar, ser vulnerável. O extremo. Fala, Deus, a vontade que eu tenho na verdade é essa, essa e essa. E eu queria fazer assim, assim e assim. Me livra disso. Ao ser vulnerável, você está sendo curado. Só ser sincero não vai resolver. Estão entendendo ou não? Estão entendendo? Você falar para Deus o extremo da sua vontade. Como ela é, nua e crua. Isso é ser vulnerável. Outro ponto agora, falei os 4. Agora outro ponto. A solitude promove a comunhão. Por que eu preciso entrar nisso antes de terminar? Porque as pessoas podem confundir, Ageu. Que, então solitude, ou seja, eu vou me isolar da galera também. E não é isso. Solitude não é para promover isolamento. É muito e muito pelo contrário. E eu fiquei abismado ao estudar que a solitude, a disciplina da solitude anda junto com a disciplina da comunhão. E eu não sabia. Por quê? Porque ao se esvaziar de você, cara, você passa a desenvolver compaixão pelo outro. Vocês estão aqui? É o se esvaziar de você que você exerce compaixão pelo outro. A verdade é que a solidão nos torna egoístas. Põe Provérbios 18:1. A solidão nos faz ser individualistas. Mas a solitude nos faz ser compassivos, cheios de compaixão. Compaixão é fruto da solitude. Vocês estão aqui, gente? É muito louco isso, cara. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Todo solitário, a pessoa que se isola, ela é egoísta. Já a pessoa da prática da solitude desenvolve nela os frutos do Espírito. Presta bem atenção aqui. E os frutos do Espírito é o quê? Amor, paz, alegria, paciência. Olha aqui para mim. E isso só é expressado quando alguém me tira a paciência. Isso só é expressado quando alguém me fere. Então a solitude desenvolve isso em mim. E eu passo então a ser muito mais compassivo e pensar no outro. A gente tem que entender que você tem uma missão como indivíduo, mas como família espiritual, como comunidade, a gente tem outra, junta. Você tem a sua. Não adianta você querer que todo mundo faça conforme você faz. Por quê? Porque juntos nós temos um só propósito. E cada um aqui tem um seu individual. Mas juntos, só temos um. E esse um precisa ser nos revelado, ser específico, está claro para nós. Como família, como comunidade de fé. Ok? E isso se desenvolve através da solitude. Vou encerrar falando o seguinte: solitude é secreto. Secreto é igual a silêncio, como falamos em Mateus 6. É um Deus que está no secreto, ok? Mateus 6, presta atenção, gente, já vai acabar, tá? Olha aqui para mim. Qual é a consciência? De um Deus que está no secreto. Por favor, escuta isso que eu estou falando. Significa que na solitude você vai conseguir, ou você vai conhecer, você vai absorver, você vai aprender sobre um Deus que você não vai conhecer só num culto. Você não vai conhecer só lendo a Bíblia. Está entendendo? Você vai conhecer uma parte. Você conhece parte, é como se você conhecesse partes de Deus. E a solitude vai fazer com que você conheça uma parte que você não conhece de nenhuma outra forma, a não ser por meio da solitude. Alguém tem que ter entendido, em nome de Jesus. Então, solitude é o esforço pessoal de promover um silêncio interior para fazer um silêncio, um silêncio interior, mas fazendo um silêncio exterior. Presta atenção.
eu provoco, Carol, intencionalmente eu provoco esse silêncio exterior, para que eu possa então me desenvolver num silêncio interior. Isso que nós estamos falando que é a disciplina, o regular. É melhor você ser 10 minutos regular todos os dias, do que você ter 1 hora de vez em quando. É isso que a gente está falando. Põe João aí, eu vou encerrar. João 14, 23. Chorei muito lendo esse versículo. Não conseguia sair dele. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para Ele. E faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não é amar para guardar. Você guarda porque ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para Ele. E faremos nele morada. Só esse versículo já é o suficiente para você entender que você não está sozinho. E que a maior consciência que a gente tem que ter, cara, é que Deus está no ambiente. E se Ele está no ambiente, como você trata isso, cara? Isso que é o louco da solitude. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, amanhã cedo você vai fazer isso. Amanhã cedo você vai catar uma cadeira, vai sentar num lugar. E num silêncio total você vai respirar e expirar. E ali, quando você menos perceber, porque você está cultivando isso, você vai ter uma consciência de que Deus está ali. Porque uma coisa é eu estar falando aqui, ok? Uma coisa é eu estar falando aqui. Outra coisa é a hora que você tiver a consciência que Deus está no ambiente. E a hora que você tiver essa consciência, cara, que Deus está no ambiente, tudo, absolutamente tudo vai mudar. Não tem como, olha aqui para mim, não tem lugar para mais nada, cara. Nem para solidão, nem para tristeza, nem para frustração. Por quê? Porque é a plenitude, te preenche. Solidão é estar vazio, mas solitude é estar cheio de Deus. É estar cheio. E Jesus disse que fez, né? Para nós aqui é futuro já. Ele fez morada em nós. Você não está sozinho. Amém? Toda essa ideia de hoje era para quê? Para que você conseguisse separar. Vai ser a mais difícil, vai por mim. Mas é uma decisão, é um posicionamento. Sabe que eu não aguento mais, irmãos? Eu não aguento mais as pessoas quererem antídotos. Solução rápida. Pílulas. Entendeu? Oração pílula. Oração vacina. Tipo assim, ora aí para mim. Me fala alguma coisa. Tudo isso já está em Deus, cara. Você tem que cultivar. Buscar. Ser intencional e regular. Qual é o desafio então da solitude? Todos os dias, no mínimo 10 minutos todos os dias. 10 minutos de você e Deus e mais nada. E sem você falar nada, só ouvir. Sabe? Não é você orar baixinho. Nada, 0 palavra da sua boca. Só ouvir. Sem música. Porque a música vai levar para outra disciplina. E não para a solitude. Entendeu? Então a música tem o seu lugar. Assim como a meditação também. Então qual que é o ideal? Que você separe um tempo para fazer tudo isso. Para orar, para ler a Bíblia, para meditar, para jejuar, para ter solitude.
E tudo isso vai fazer com que você saia daquele ambiente querendo ser bom para os outros, querendo ser melhor para as pessoas. Isso é solitude. Amém, querido?